Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu queria ainda falar com vocês sobre diferencial, a função diferencial. Então é isso que eu vou comentar agora. Então, vamos falar um pouquinho de da função diferencial. Para eu falar da função diferencial, eu vou considerar que eu tenho uma função de classe C1. Você já sabe o que é uma função de classe C1. Função de classe C1 é uma função cujas derivadas parciais são contínuas. Toda função de classe C1 é uma função diferenciável. Então, vamos considerar que você tem uma função f. F aqui é uma função de classe C1. Se ela é de classe C1, ela é diferenciável, então existe aquela igualdade que a gente estava usando, que é f de x0 mais h. Aqui tanto faz, aqui a gente estava usando a e b, que agora eu vou usar x0 e y0, é a mesma coisa. Aqui, ao invés do h, também posso chamar ele de ΔX, também não tem problema, tá? É só outro modo de escrever a mesma coisa. Então, se você tem uma função x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, isso aqui é igual a f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto x0, y0, vezes a minha variação em x, que é o h, aqui eu estou chamando de ΔX, mais a derivada parcial em relação a y, vezes ΔY, mais aquela minha função resto, que depende da variação em x e também depende da variação em y. Então, isso aqui nós já temos. Eu posso também mudar um pouquinho essa equação. Eu posso chamar, por exemplo, esse x0 mais ΔX de x. Tá? Então, quem é o nosso x? É o x0 acrescido de um ΔX aqui. E do mesmo modo, posso chamar y0 mais ΔY apenas de y. Com isso, a minha equação fica assim, ó, f de xy. Esse valor aqui da função, eu quero que ele apareça agora no primeiro membro. Então, ele vai ficar assim, menos f de x0, y0 é igual, aqui eu vou deixar como está. Então, vai ficar derivada parcial de f em relação a x, vezes ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes ΔY, mais essa minha função resto. Então, gente, até aqui nada demais. Agora, olha só. Esse daqui, que é f de xy menos o valor da função em x0 e y0, isso daqui, vocês concordam comigo que é uma variação da própria função? É o quanto que a minha função está variando. Então, eu vou chamar isso aqui ou de ΔF ou de ΔZ. Tanto faz, pode ser um ou outro. Então, aqui eu vou chamar de ΔZ. Então, ó, isso aqui tudinho, eu vou simplesmente chamar de ΔZ. Tá? Só chamei de ΔZ. Outra coisa que eu vou fazer de diferente aqui é que eu vou retirar a minha função resto. Quando eu retiro a minha função resto, obviamente que eu perco a minha igualdade. Só que mesmo que eu não tenha mais a igualdade, eu vou ter o quê? Uma aproximação, que nem nós fizemos na aula passada. E essa aproximação que vai restar aqui é uma aproximação que eu posso considerar como boa. Por quê? Pois essa propriedade aqui, essa função ela tem uma propriedade interessante. Ela vai para zero mais rápido que a função norma. Então, quando a minha variação ela for muito pequena, ela for cada vez menor, então essa aproximação ela vai ficando cada vez melhor. Ela vai ficando cada vez mais próximo da função original. Então, eu vou retirar isso daqui. Retirando isso daqui, eu vou ter uma aproximação. Então, a minha variação da função, que eu estou chamando de ΔZ, vai ser aproximadamente igual a derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto
vezes ΔX mais a derivada da minha função em relação a y aplicado no ponto vezes ΔY. Então, olha só. Essa expressão que eu obtive aqui na segunda parte é uma aproximação não para a função em si, mas para a variação da função. Então, por exemplo, às vezes você tem uma função que talvez seja muito trabalhoso você calcular a variação dela, né? Por exemplo, digamos que você tem uma função que vai te dar a pressão atmosférica em uma determinada região, ou então a temperatura em determinada região. Vai colocar a temperatura, que a gente está mais acostumado. Aí digamos que se você olhar um mapa da região norte, você vê que a temperatura média em Belém, sei lá, é 30 graus. 30 graus. Mas no mesmo mapa, lá da região norte, se você for olhar, por exemplo, Manaus, a temperatura já é, sei lá, 28 graus. Aí eu te pergunto, quanto que a minha função temperatura ela variou nesses dois pontos? Ou seja, tanto para Belém quanto para Manaus. A variação foi de 2 graus. 2 graus. Só que assim, eu já te dei o valor da função em cada ponto, mas muitas vezes você que vai ter que calcular o valor da temperatura. Só que digamos que a tua função temperatura é isso daqui. Sei lá, a temperatura ela é dada por essa expressão aqui. E elevado a x² mais log natural de y menos seno do arco tangente, claro que aqui eu estou exagerando, né? Do arco tangente de x menos e elevado a y. Claro que eu exagerei, mas só quero dizer para vocês que vai ter uma função, por exemplo, que para você calcular o valor dela naquele ponto, vai te dar muito trabalho. Imagina você ter que calcular em 2 pontos, vai te dar mais trabalho ainda, para depois você conseguir fazer a subtração. Então, às vezes, ao invés de você querer, já que eu quero trabalhar com a variação da função, ao invés de eu usar esta função aqui, eu posso simplesmente usar esta função aqui, ó, essa expressão que está aparecendo aqui. Aí vocês vão dizer, professor, mas de qualquer forma, aqui está a derivada parcial. Mas é a derivada parcial aplicada em um ponto. Quando você pega a derivada parcial e aplica em um ponto, isso te dá o quê? Uma constante. Então, na verdade, ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então, essa função aqui só depende de ΔX e só depende de ΔY. Então, é isso que vai importar para a gente. Então, ó, esquece essa função. Se essa função estiver muito difícil de trabalhar, então eu não vou usar essa função em si, mas eu vou usar uma aproximação para a variação dela. Essa expressão que vocês estão vendo aqui, eu vou dar um nome especial para ela. Eu vou chamar de diferencial. E a nomenclatura que eu vou usar aqui é simplesmente dz. Tá? Então, cuidado, gente. Ó, daqui você já percebe que dz não é a mesma coisa que ΔZ. ΔZ é a variação real da tua função. É o quanto ela realmente variou de um ponto para outro. O dz é uma aproximação dessa variação. O dz ele é determinado por essa expressão aqui, ó. Então, para você calcular o diferencial ou a função diferencial de uma função, você vai ter que calcular a derivada parcial da função, as derivadas parciais, aplicar no ponto e obter essa expressão aqui. Bom, depende do material que você tiver, para esse assunto aqui, você vai perceber que o ΔX, às vezes, vai ser chamado de dx. E o ΔY, às vezes, vai ser chamado de dy, mas é a mesma coisa. Então, dy e ΔY é a mesma coisa, e dx e ΔX é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa o dz e o ΔZ. Tá? Esses dois aqui não são a mesma coisa. dz é a diferencial. ΔZ é a variação real da minha função. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Por que eu quero determinar esse diferencial? Né? Por que ele vai ser importante para mim? Então, eu vou mostrar para vocês geometricamente o que está acontecendo quando você calcula a variação pelo diferencial e não pela função em si. Então, vamos aqui para o nosso slide. Então, ó, já disse para vocês qual é a definição da diferencial, da função diferencial, que também é chamada de diferenciação total. E ela é dada por essa expressão aqui. Então, ó, geometricamente, gente, é isso que está acontecendo. Perceba,
Quando eu vou fazer uma aproximação, seja da função em si, ou seja, da variação da minha função, eu tenho que escolher um ponto. A partir desse ponto é que eu vou calcular ali a minha aproximação. Então, ó, digamos que você tem uma função cujo gráfico é essa superfície aqui azul que vocês estão vendo. Aqui embaixo, ó, no meu domínio, eu escolho um ponto de referência. O ponto que eu escolhi aqui é o ponto AB. Ó, ele está bem aqui, o ponto AB. Então, quando eu estou no ponto AB, a imagem da minha função, ou seja, no gráfico da minha função, eu estou nessa altura bem aqui, ó, nesse pontinho que vocês estão vendo. Tá bom? Agora, bora voltar aqui para o domínio. Digamos que a partir desse ponto de referência, que é o ponto AB, eu caminho tanto em x quanto em y, ou seja, eu dou um acréscimo na primeira coordenada e também na segunda coordenada. Então, por exemplo, eu estava aqui nesse ponto, né? Aí eu caminhei, ó, daqui para cá. Eu caminhei uma distância de ΔX, que é a mesma coisa que dx. Depois eu caminhei daqui para cá, ou seja, eu caminhei uma distância de ΔY, na direção aqui do eixo y. Ora, quando eu fiz esse acréscimo tanto em x quanto em y, então eu estava nesse ponto e agora eu estou nesse pontinho bem aqui. Agora que eu estou nesse ponto bem aqui, a imagem na função é diferente de antes. Porque antes a imagem estava bem aqui, ó. Agora que eu pego esse ponto, a minha imagem já aparece bem aqui em cima. Vocês estão vendo? Então, ó, qual é a diferença de altura entre esse ponto aqui, cuja imagem está bem aqui, e esse ponto aqui, cuja imagem está bem aqui? Então, ó, a diferença de altura, graficamente falando, ela vai daqui até aqui embaixo. Então, isso daqui é o que a gente está chamando de ΔZ. Então, ΔZ é a variação real da minha função, que graficamente é a variação da minha altura. Tudo bem? Só que nós estamos aproximando uma função, desde que ela seja diferenciável, nós estamos aproximando por uma função linear. Essa função linear tem um gráfico que é o plano tangente. Então, perceba que o plano tangente, ó, ele está bem aqui. Ele é esse plano laranja que vocês estão vendo. Ora, se eu escolho esse ponto aqui, o ponto AB, eu vou estar na mesma altura da minha superfície azul, já que ele é o meu ponto de referência. Agora, quando eu caminho desse ponto até esse daqui, perceba que a altura do meu plano mudou. A minha altura está bem aqui, gente, ó. Então, qual é a diferença de altura agora? Ela começa aqui e termina aqui. Essa diferença de altura, usando o plano tangente e não a superfície azul, é o que nós chamamos de diferencial. Aí você vai dizer, professor, mas a função diferencial não era para ser uma aproximação da variação real? Eu te digo, sim. Aí você vai dizer, professor, mas visualmente aqui está horrível essa aproximação, né? Porque assim, ó, o DZ ele aparece bem menor que o ΔZ. É, de fato. Graficamente, olhando para esse desenho, você já percebe que a diferença é muito grande entre o DZ e o ΔZ. Só que lembre-se que existe uma propriedade. Quanto mais próximo você tiver daquele seu ponto de referência, vai ser muito melhor a sua aproximação. Então, por exemplo, se eu fosse pegar um ponto bem próximo aqui do ponto AB, então esse DZ ele ia chegar muito perto do ΔZ. Então, perceba que essas aproximações que nós estamos fazendo é para pontos próximos ali daquele de referência. E realmente, quando você está próximo daquele ponto, a sua aproximação ela fica cada vez melhor. Então, essa que é a ideia. Isso daqui não é novidade para vocês, porque vocês já faziam isso no cálculo 1, quando vocês estudaram o diferencial. Só para relembrar vocês, lá no cálculo 1, você tinha isso daqui, ó, por exemplo. Você tinha o gráfico de uma função. Você tinha aqui o gráfico de uma função. E bem aqui, você tinha uma reta tangente. Bem aqui. Aí, você queria calcular a variação da tua função, que vai desse ponto aqui, que eu vou chamar de x0, sei lá, até esse ponto bem aqui, que eu vou chamar de x0 mais ΔX. Ora, se eu fosse calcular a variação na própria função, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que achar essa altura, que está bem aqui,
e eu ia ter que achar essa altura, que está bem aqui, ó. Então, nesse caso, o ΔY ia ser daqui para cá, ó. Esse ia ser meu ΔY. Mas, dependendo da minha função, era muito melhor eu trabalhar, ao invés do gráfico da função em si, eu trabalhar com a reta tangente, que seria uma aproximação para mim. Então, ó, usando a reta tangente, eu teria, ao invés desse ponto aqui em cima, eu teria esse ponto aqui embaixo, ó. E no caso, a minha distância daqui para cá, a gente chamava de diferencial dy. Claro que se eu fosse pegar aqui esse triângulo, pegar aqui a tangente desse ângulo, eu ia perceber que o meu diferencial dy, que é essa distância aqui, ele é igual ao coeficiente angular da reta tangente, que eu sei que é a derivada aplicada no ponto, vezes essa variação em x, que é a ΔX. Então, isso daqui que era o diferencial no cálculo 1. Em cálculo 2, a ideia é a mesma, só que agora você está com o plano tangente. Deu para relembrar o que vocês faziam lá no cálculo 1? Olha, caso você tenha esquecido, você pode também revisar essa aula do semestre passado. Aí vamos agora, então, resolver alguns exercícios para a gente fixar melhor essa ideia do diferencial. Então, exercício 2 dessa parte de aproximação linear. Considere essa função. Aí no item A, ele pede para a gente determinar a função diferencial. E no item B, ele pede para a gente calcular pela diferencial, né, uma aproximação para a variação da minha função. Então, vamos fazer aqui. Bom, primeiro ele me dá essa função x² mais 3xy menos y². Aí ele também diz, já no item B, que eu já estou me adiantando, ele me diz que o x, aqui eu tenho o item A, aqui eu tenho o item B. Aí está falando, ó, x está variando de 2 para 2,05. E o y está variando de 3 para 2,96. Ele também me diz, nessa questão, que o meu ΔZ é igual a 0,6449. Então, são essas informações que ele me dá. Ok, então vamos fazer. Olha, no item A, a única coisa que ele pede é determine a diferencial, ou seja, a função diferencial. Para essa função, você já tem uma fórmula específica, essa fórmula aqui, ó. Então, perceba que se você quer calcular a diferencial, você precisa calcular a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y. E depois jogar aqui nessa expressão. Para essa função, é bem fácil para a gente calcular. Se eu quisesse calcular a derivada de f em relação a x, eu teria aqui 2x, mais aqui 3y, e aqui ia dar zero. Derivando agora em relação a y, eu teria, aqui é 0, aqui é 3x, menos, ali é 2y. Ó, então, calcular as derivadas parciais é bem fácil para a gente. Então, quem seria a minha função diferencial? A minha função diferencial seria igual, estou chamando de dz, primeiro, a derivada em relação a x, isso daqui. Então, vou colocar entre parênteses, 2x mais 3y, vezes ΔX. Aí, mais derivada parcial em relação a y, 3x menos 2y, vezes ΔY. Pronto. Essa daqui já é a função diferencial. Então, a única dificuldade, que não é dificuldade, para calcular a diferencial, é você calcular as derivadas parciais. Só isso. Você calculou, a sua expressão vai ficar assim. Aí no item B, olha só o que ele pede no item B. Ele fala assim, tá, agora digamos que o meu x está variando.
de 2 para 2,05 e o y de 3 para 2,96. Ou seja, inicialmente eu estava aqui no ponto, é como se eu estivesse no ponto 2 em x, 3 em y. Eu estava nesse ponto aqui. Esse era meu ponto inicial. Aí daqui eu caminhei para um ponto muito próximo dele, que foi o ponto 2,05 em x e 2,96 em y. Então é como se eu caminhei daqui para cá. Aí a pergunta dele é: qual foi a variação da minha função? Ou seja, se eu não tivesse falado para vocês nada sobre diferencial, mesmo assim você conseguiria calcular a variação da tua função. Como é que você faria? Pensei, bom, vamos lá. O que seria a variação da minha função? Seria eu pegar a minha função aplicada no ponto final. Quem é o ponto final? É 2,05 em x, 2,96 em y. E subtrair da minha função aplicada no meu ponto inicial. Quem é o ponto inicial? 2 em x, 3 em y. Gente, mas assim, por mais que a minha função ela é fácil de trabalhar, porque ela é um polinômio, mas ainda assim, perceba que a gente teria um certo trabalho para calcular principalmente esse ponto bem aqui, Porque pensa, no lugar do x, você tem que colocar 2,05 e elevar ao quadrado. Depois aqui no y, você tem que fazer 2,96 e elevar ao quadrado. Depois você vai ter que multiplicar. Só de pensar já dá preguiça. Então é uma coisa que a gente não quer ter trabalho. Então, ao invés de a gente calcular o ΔZ dessa forma, que seria a forma tradicional, a gente vai calcular uma aproximação para o ΔZ. E essa aproximação é justamente a função diferencial. Então, ao invés de eu calcular o ΔZ, o que eu vou calcular é o DZ, para essas informações que ele me deu. Calculando o DZ, eu vou ter uma aproximação para isso daqui. Só que detalhe, a própria questão, ela já me dá a resposta. Ela me diz que se eu fosse calcular assim, do modo tradicional, eu ia obter esse valor bem aqui, 0,6449. Então, na verdade, ele quer que a gente calcule a função diferencial para a gente comparar, para ver se realmente eu vou ter uma boa aproximação ou não. Tá? Então, esse que é o objetivo, é fazer essa comparação. Então, vamos fazer. Bom, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou aplicar essa fórmula. Essa daqui. Quem é o x, quem é o y? X e y é o ponto inicial. Quem é o ponto inicial? É o ponto 2 em x, 3 em y. Então, eu vou colocar aqui, Eu vou considerar que x é igual a 2 e y é igual a 3. Ora, quem vai ser o ΔX? ΔX, ele é igual a 2,05 menos 2. Ou seja, ΔX é 0,05. O que faz sentido, né? Porque se eu pegar 2 e somar com 0,05, que é o meu acréscimo, eu chego aqui. Do mesmo modo, ΔY vai ser 2,96 menos 3. E para cá, a variação y vai ser negativa, menos 0,04. Está aqui. Agora que eu sei quem é o x e o y, quem é ΔX e ΔY, eu vou aplicar na fórmula. Então vai ficar dz igual a 2 vezes 2, no caso x é 2, mais 3 vezes y, que é 3. Aqui. Vezes ΔX, que é 0,05. Então, 0,05 eu vou escrever 5 sobre 100. Aí, mais 3 vezes x, só que o x é 2, menos 2 vezes y, só que o y é 3, vezes ΔY. ΔY é menos 0,04. Então, vai dar menos 4 sobre 100. Aqui está multiplicando, tá? Multiplicando com esse daqui. Agora é só fazer essa conta. Só que essa conta ela não é difícil. Porque se você reparar bem aqui, o que dá aqui? 6 menos 6. Já zerou. Então, isso aqui tudinho já vai ser 0.
Melhorou. Aí aqui, o que eu tenho? 4 mais 9, 13. 13 vezes 5, 65. Sobre 100, no final, a minha resposta vai ser 0,65. E aí, gente, vocês acham que deu uma boa aproximação? 0,65 para 0,6449? Deu, né? Claro, depende da situação em que você estiver, do contexto, talvez não seja uma boa aproximação. Talvez precise de uma aproximação melhor. Mas, em outros contextos, sim, seria uma boa aproximação. Então, 0,65 é bem próximo de 0,6449. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a gente tem uma aplicação mais direta, ó. Uma aplicação de medidas. Então, diz assim: foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros para o raio, 25 centímetros para a altura. Com possível erro, ó, preste atenção nessa parte aqui, ó, com possível erro nessas medidas de no máximo 0,1 centímetros. Aí pode ser tanto para mais quanto para menos, aí não diz, mas é um erro máximo de 0,1. Utilize a função diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Olha, essa questão ela é bem interessante. Bom, vou escrever aqui as informações. Então, ele me fala que o raio que ele mediu é 10 centímetros. A altura que ele mediu é 25 centímetros. E ele fala que o erro máximo em cada medida dessa é de 0,1 centímetros. Então, ó, bora voltar para cá, vamos entender um pouquinho o que ele está falando. Primeiro, gente, toda vez que você vai medir alguma coisa, é claro que aquela sua medida ela não é exata, né, assim, sendo bem rigoroso. Imagina que você está lá no seu quarto e aí você resolve, sei lá, colocar um papel de parede, né, no seu quarto. Você precisa medir a sua parede, a área da sua parede. Bom, para você medir a área, você vai medir o comprimento, você vai medir a altura. Aí a pergunta é, como é que você vai medir? Aí depende. Se você tiver uma trena, né, você já pega a trena ali, ó, já consegue medir a base e a altura. Ah, professor, não tenho trena. Aí o que eu faço? Aí geralmente tem gente que pega uma régua de 60 centímetros, aí faz assim, né? Coloca aqui a régua, aí marca aqui onde foi que ela parou, joga aqui e vai fazendo isso, né? Até medir todo o comprimento. Pois é, tem gente que ainda faz assim. Então imagine, toda vez que você for medir, principalmente se for assim, com régua, com certeza a sua medida ela não é 100% eficiente e vai gerar alguns erros ali. Isso é normal. Só que assim, na engenharia, às vezes, é muito importante você entender pelo menos o quanto você está errando, ou melhor, o máximo de erro que pode ter ali. Que não sei se vocês já viram, mas assim, um pequeno erro pode levar a outro erro, a teoria do caos, efeito borboleta, enfim, alguns já estudaram um pouquinho sobre isso, mas é importante ver os erros, importante estimar esses erros, até em medidas simples. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, o que ele me disse aqui? Tinha um cone circular aqui na base, cone reto, tá? Não está oblíquo, ok? Tinha um cone e ele fez essas medidas. Ó. Ele falou que o raio do cone, o raio lá da base é 10 e a altura é esse daqui. Só que ele nos disse que existe um erro nessa medida, o que é normal. E o erro máximo que se cometeu foi de 0,1 centímetros. Ou seja, ele não fala se é para mais ou para menos. Então, na verdade, o raio ele pode estar variando de 0,9 ou de 9,9 até 10,1. Então, ele está nessa faixa aqui, o raio. E a minha altura, ela está nessa faixa aqui, ó, 24,9 até 25,1. Aí ele pede para a gente calcular o erro máximo. Bom, se a gente não soubesse nada sobre diferencial, sabe o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que pegar o volume do cone, né? Como é o volume do cone?
volume do cone, aqui no caso um cone de base circular, vai ficar πr², porque é a área da base, vezes a altura, dividido para 3. Aí sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar essas medidas aqui, ó. Pode ser essas daqui. Vai ter que pegar 10,1 e elevar ao quadrado. Depois vai pegar 25,1, jogar aqui, multiplicar por π e dividir por 3. Isso que você vai ter que fazer. Aí, então, qual seria o erro máximo, ou seja, a variação máxima? Seria eu pegar essas medidas, jogar aqui e depois subtrair usando essas daqui, que faz medidas base para a gente. Aí eu teria o meu erro máximo. Só que isso vai me dar muito trabalho. Nós não queremos ter trabalho. O cálculo serve para quê? Para facilitar a vida. Tem gente que acha que o cálculo é para dificultar a nossa vida. Pelo contrário, gente, é para facilitar a nossa vida. Só que a gente não sabe usar muitas vezes. Então, por exemplo, aqui, não vou ter esse trabalho aqui. Não vou fazer isso. Eu já tenho maturidade para, ao invés de usar isso daí, eu vou estimar usando a função diferencial. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar essa expressão aqui, ó. Eu sei que a diferencial para o volume vai ser a derivada do volume em relação ao raio vezes a variação do raio mais a derivada do volume em relação à altura vezes a variação da altura. Só que qual é a variação do raio e da altura? Bom, a variação do raio e da altura é de, no máximo, 0,1. 0,1 centímetro, porque esse que é o erro máximo para as medidas. Então, a partir de 10, que é o meu valor base aqui, eu posso estar errando 0,1, ou para mais ou para menos. A mesma coisa para cá. Então, eu sei quem é o ΔR, eu sei quem é o ΔH. Agora, eu vou calcular aqui as derivadas parciais, tendo como base essa função aqui. Então, aqui o meu dV vai ser igual. Derivando isso aqui em relação ao raio, então, π vezes h sobre 3 é uma constante, eu vou conservar. Derivada de r² é 2r, então vai ficar 2/3 de π vezes r vezes h, aí vezes ΔR. Aí mais, se eu derivar isso aqui em relação a h agora, derivada do h vai ficar 1 e vai sobrar o resto, que é π r² sobre 3 vezes ΔH. Pronto, já tem a minha expressão. Foi bem fácil de eu conseguir. Agora eu só vou colocar os valores aqui em cada uma das variáveis. Então, meu dV vai ser 2/3 de π, vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 25, vezes ΔR, que é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Aí, mais π vezes r² vai ficar 100, né, porque 10 ao quadrado, sobre 3, vezes ΔH é 0,1. Então, é 1 sobre 10. Bom, dá para simplificar esse 10 com esse 10, esse 10 com daqui, e vamos ver como é que vai ficar. Então, dV é igual. O que sobrou aqui? Sobrou 2 vezes 25, 50. Então, 50 π sobre 3. Mais, aqui, sobrou 10, 10 π sobre 3. 10 π sobre 3. Denominador é o mesmo, então vai ficar 60 π sobre 3. E nesse caso eu vou ter 20 vezes π. Cuidado com a unidade, isso aqui é volume, isso aqui é variação de volume, é uma estimativa da variação do volume. Então, como é volume, aqui está todo mundo em centímetro, então vai ficar centímetros cúbicos. E essa daqui vai ser a nossa resposta. Então, assim, aproximadamente, o erro máximo no cálculo da variação do volume é de 20 vezes π centímetros cúbicos. Então, no máximo que nós estamos errando ali é mais ou menos 60 centímetros cúbicos. Você pode falar, nossa, professor, mas um erro de 60 centímetros cúbicos não é um erro muito grande? Pode até ser, mas
Qual foi o volume que a gente calculou? Né? Baseado no volume que a gente calculou, pode ser que seja um erro não tão grande assim. Né? Porque se você for ver o erro, por exemplo, referencial, que é baseado no volume calculado, talvez não seja um erro tão grande. Né? Por exemplo, se fosse calcular aqui o volume, quanto é que seria o volume para esses valores aqui? Ficaria, o R é 10, ficaria 100. 100 vezes 25, ficaria 2.500 terços vezes π. Tá? Então, perceba, ó, se a gente fosse jogar aqui, esse aqui foi o volume que a gente calculou. Só que tem um erro, mas esse erro é de, no máximo, 20π. Então, não é um erro tão grande assim, se a gente for analisar a partir do valor que a gente obteve. Bom, e é isso. Alguém tem... Deixa eu colocar para cá. Alguém tem alguma pergunta? O que a gente fez aqui? Tá, então com isso a gente vai encerrando essa parte aqui de diferencial. E agora sim eu vou entrar no assunto de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre derivada direcional. Eu vou começar no quadro, depois a gente vem aqui para o slide. É interessante que o que eu vou falar agora vai no mesmo caminho do que a gente estava fazendo aqui. Porque até então nós estávamos calculando a variação da função. Só que a partir da variação de uma função, eu também consigo calcular uma taxa de variação. Porque é diferente você calcular a variação da função da taxa de variação. São coisas diferentes. E esse que a gente vai discutir agora. Ó, primeiro, eu vou falar para vocês de taxa de variação média. Gente, imagine que você tem uma função, seja, pode ser temperatura, pode ser pressão atmosférica, pode ser lucro, pode ser, enfim, várias coisas. Só que, ao invés de você querer calcular simplesmente o quanto que a minha função variou de um ponto para outro, você quer saber a taxa de variação dela. São coisas diferentes. Porque, por exemplo, lá no cálculo 1, você sabe, né? Se você tinha uma função, por exemplo, a função espaço, a função velocidade. Se eu perguntasse para você, olha, qual foi a variação da velocidade de um ponto para outro? O que eu estava pedindo era o ΔV. Agora, se eu te pedisse assim, qual foi a taxa de variação da velocidade de um ponto para outro? Então, não é só a variação, é a variação dividido, a variação da função dividido pela variação no domínio. Aí, nesse caso, se eu te pedisse só qual é a variação da velocidade, eu estou falando de velocidade ainda, o quanto ela variou. Agora, se eu te pedisse qual é a taxa de variação da velocidade, aí eu estou falando disso daqui. Isso daqui eu estou falando já de aceleração, né? Taxa de variação média, tá bom? Então, uma coisa é o quanto que a tua função variou de um ponto para outro e outra coisa é você ver essa taxa de variação, fazer esse quociente aí. Então, agora é desse quociente que eu quero falar, para uma função só que uma função de duas variáveis. Então, imagine que você tem aqui, você tem uma função de duas variáveis, então o domínio dela está no R2. Digamos que o domínio da tua função é esse conjunto aqui. Esse é o domínio. Vamos pegar um ponto de referência aqui. Vamos pegar esse ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P. Vamos dizer que o que eu quero é a taxa de variação média da tua função quando no domínio eu passei do ponto P para o ponto Q. Ponto Q é esse bem aqui, ó. Tá? Então eu quero saber qual foi a taxa de variação média. Nesse caso, o que você teria que fazer? Você teria que calcular a variação da função, ou seja, quanto foi que a minha função variou? Qual foi o valor da função aqui no ponto Q, menos qual foi o valor da função no ponto P. Então, isso daqui seria o que a gente está chamando de ΔF. Só que agora, como eu quero a taxa de variação média, você ainda teria que dividir isso daqui pela distância aqui percorrida no meu domínio. Como é que eu calcularia a distância de P para Q?
Bom, uma das formas que eu posso fazer é definindo um vetor. Então, eu poderia definir um vetor que vai de P até Q. E se eu calculasse a norma desse vetor, eu estou calculando justamente essa distância. Então, como é que ficaria a minha taxa de variação média? Ficaria a variação da minha função dividido pela norma de um vetor que vai de P até Q. Então, se algum dia te pedirem a taxa de variação média, você pode simplesmente usar essa fórmula aqui. Só que o que nós queremos agora não é a taxa de variação média. A gente quer saber como é que calcula a taxa de variação instantânea. Aí você vai dizer, pessoal, eu já sei calcular a taxa de variação instantânea de uma função. São as derivadas parciais. Deriva f em relação a x ou deriva f em relação a y. E você está certo. Nós aprendemos que as derivadas parciais, de fato, elas são taxas de variação instantânea. Só que tem um porém. Nesse caso aqui, digamos que eu estou aqui no ponto P. Eu não quero saber a variação de P para Q, não. Eu quero saber, a partir desse ponto, qual é a taxa de variação instantânea. Se eu calculasse a derivada parcial da minha função em relação a x, eu estaria calculando uma taxa de variação instantânea? Estaria. Mas a pergunta importante é, em qual direção? Em qual sentido? Essa que é a pergunta importante. Porque se eu estou calculando a derivada parcial em relação a x, eu estou calculando a taxa de variação instantânea, só que para cá, ó, nessa direção. Ou seja, na direção paralela ao eixo x. Não é isso que eu quero. Não é essa direção. E se eu calcular a derivada parcial em relação a y, o que eu estou calculando é a taxa de variação instantânea, só que na direção paralela ao eixo y. E não é nenhuma dessas que eu quero. Perceba que agora, a partir de agora, o que eu quero é calcular uma taxa de variação instantânea para qualquer direção. Não só uma direção paralela a x ou uma direção paralela a y. Porque até então a gente só tem duas opções. Só essas duas. Mas eu sei que não tem só essa direção, essas duas, no plano cartesiano. Existem várias direções, várias possibilidades. Imagina, eu estou aqui numa montanha, eu quero caminhar na montanha. Eu tenho uma função que é a função, altitude de uma montanha. Aí eu quero calcular quanto é que essa altura está variando. Antes, a gente só tinha duas opções. Ou calcular nessa direção, vamos dizer que aqui é a direção x, ou nessa. Só que na hora que você está andando, existem só essas duas opções para você? Não, você pode andar assim, você pode andar para cá, para lá, enfim. Existem infinitas possibilidades, infinitas direções. E eu quero saber como calcular para cada uma delas. Esse que é o plano agora. Então, perceba que o que eu estou falando, a partir de agora, é de uma taxa de variação instantânea. Quando nós estamos falando de taxa de variação instantânea, em qualquer direção, a primeira coisa que você tem que perguntar é, tá, tudo bem, eu vou calcular em uma direção, mas qual direção? Ou seja, qual é a informação que vai me dar a direção para onde eu quero calcular? E quem vai me dar essa informação é um vetor. Então, na verdade, eu vou escolher um vetor que esteja na direção que eu quero calcular. Esse que vai ser o nosso objetivo. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse calcular nesse ponto aqui, nesse ponto P, a taxa de variação nessa direção, ó, na direção desse vetor. Então, é esse vetor que eu vou ter como referência. O vetor ele vai apontar para a direção e para o sentido onde eu quero calcular a minha taxa de variação instantânea. Só que assim, gente, se agora eu estou falando de taxa de variação instantânea, então, vocês concordam comigo que não importa o tamanho do vetor, se ele é maior que isso ou menor que isso, desde que ele esteja apontando para o caminho que eu quero? Então, se o vetor ele não importa o tamanho, no caso, importa somente a direção e o sentido, que vetor você usaria? Um vetor unitário.
Já que você sabe que um vetor unitário, ele traz uma propriedade importante, que é o fato da norma dele ser igual a 1, e isso ajuda nos nossos cálculos. Então, quem vai me dar a direção e o sentido vai ser um vetor unitário. Então, digamos que agora eu estou considerando aqui, ó, um vetor U, e esse vetor U ele é unitário, tá? Ou seja, a norma dele é igual a 1. Então, vamos lá. Então, vou considerar aqui um vetor U. Esse vetor U tem coordenadas A e B. E a norma dele é igual a 1. Pronto. É isso daqui. Então, agora, a taxa de variação instantânea, ela vai ser determinada por meio dessa derivada aqui, ó. Eu vou ler. Isso aqui é a derivada de f na direção do vetor U. Tá? Então, agora a taxa de variação instantânea precisada por essa derivada aqui. Isso aqui é a derivada de f na direção do vetor U, aplicado em um ponto x0, y0. E, para eu achar isso daqui, eu tenho que usar esse limite, porque toda derivada é um limite. Vai ser o limite para t tendendo a 0, f de x0 mais t vezes a é essa coordenada do vetor U, y0 mais t vezes b é a segunda coordenada do vetor U, menos f de x0, y0 dividido por t. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o que nós vamos chamar de derivada direcional. Então, a derivada direcional é que vai me dar a taxa de variação instantânea, só que agora em qualquer direção, na direção que eu quiser, que eu escolher. Então, isso daqui, ó, é o que nós vamos chamar de derivada direcional. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa definição. Então, a partir de agora, se eu pedir para você calcular a derivada direcional na direção desse vetor aqui, aí você vai aplicar esse limite. Então, por enquanto, calcular a derivada direcional é simplesmente, ou a única coisa que a gente tem, calcular um limite. Vamos agora aqui no nosso slide. Pronto, estamos aqui na aula 17. Estamos falando sobre derivada direcional. Primeiro, estava falando aqui justamente de taxa de variação instantânea. Então, ó, eu defini com vocês que se você quiser calcular a taxa de variação média de uma função, é dado pela variação da função, ou seja, ΔF, dividido aqui pela norma daquele vetor. Porque a função no domínio ela passa de um ponto P até um ponto Q. Agora, se eu quiser falar de taxa de variação instantânea, então eu estou falando de derivada direcional. E a derivada direcional de uma função na direção de um vetor unitário U corresponde justamente a esse limite aqui que vocês estão vendo. Geometricamente, a ideia é a mesma da derivada parcial. Porque, ó, na derivada parcial, você tem uma taxa de variação instantânea, só que na direção do eixo x e na direção do eixo y. Aqui é um termo mais geral. Isso aqui é a taxa de variação instantânea na direção e sentido de um vetor qualquer. Né? Um vetor unitário qualquer que está apontando a direção para onde eu quero calcular a taxa. Geometricamente, ó, eu tenho isso daí. Porque lembra, o que é a taxa, ou melhor, o que é a derivada parcial em relação a x? É quando o y ele é constante. Mas dizer que o y é constante é dizer que eu tenho um plano cortando a minha superfície. Quando eu corto a minha superfície, eu obtenho um traço e dali eu aplico as regras de derivação. Ou vice-versa, se eu derivar em relação a y, então é o meu x que está constante. Mas da mesma forma, eu pego a minha superfície e eu estou cortando ela por um plano. A ideia aqui é a mesma, só que agora esse plano que está cortando a minha superfície, ele não tem uma direção paralela ao eixo x ou ao eixo y, não. Ele tem a direção de um vetor qualquer, de um vetor U aqui, de um vetor unitário. Então, é esse vetor U que vai definir como é que eu estou cortando a minha superfície. E aí, fazendo esse corte, eu vou ter um traço e eu consigo, então, obter a taxa de variação instantânea nessa direção.
Bom, vamos calcular aqui. Vamos fazer um exercício, até porque para a gente aprender melhor como é que calcula a derivada direcional. Qual é a pergunta? Desculpa. Não, ainda não. Eu ainda não corrigi a prova. Nádia, eu nem toquei nas provas. Como eu não toquei nas provas, eu só vou comentar com vocês na quarta-feira. Se der tempo, senão a gente comenta na próxima segunda-feira. Mas como eu sei que está muito fácil a prova, que todo mundo fechou, então eu nem preciso comentar muita coisa, né? Porque assim, é o que eu espero das notas de agora. Bom, deixa eu colocar aqui as informações. Vamos fazer agora esse exercício. Primeira questão, nós temos uma função f de xy igual a x ao quadrado menos y. Ele quer a derivada direcional na direção desse vetor unitário aqui, AB. Bom, então vamos lá. A única coisa que nós sabemos até agora, para calcular uma derivada direcional, é usar o limite. Tá, isso que eu vou usar agora. Mas isso não é problema, isso é solução, porque aqui o que a gente mais gosta de fazer é calcular a derivada usando o limite. Então, vamos lá. Então, se eu for derivar f na direção deste vetor aqui, isso aqui é igual ao limite, quando t tende a zero, de f de x mais t vezes a, y mais t vezes b, menos f de xy. Cuidado, gente, aqui não vai colocar as coordenadas do vetor, tá? Não é do vetor, o vetor ele só aparece aqui, ó. Isso aqui são as coordenadas da tua função, ó. É o ponto que você está calculando, tá? Então aqui é f de xy, dividido por t. Tá, o que você vai fazer agora? Aqui, ó. Você sabe quem é a sua função? É a função x ao quadrado menos y. Então, é isso que você vai fazer. Ó. Nesse primeiro caso aqui, no lugar do x, você vai colocar x mais t vezes a. Então, vai ficar x mais t vezes a ao quadrado. Então, aqui vai ser limite quando t tende a zero. Aí, como eu falei, vai ficar x mais t vezes a ao quadrado. Aí, menos y, só que no lugar do y é y mais t vezes b. Então, menos, aí eu vou até abrir um parênteses para não errar o jogo de sinal, menos y mais t vezes b. Aqui. Aí, menos agora daqui, ó, menos a minha função, do jeito que ela é. E ela é daquela forma ali, ó. Então, eu vou colocar o parênteses de novo, por causa desse menos, x ao quadrado menos y. Tudo isso daqui dividido para t. E agora? Agora eu vou desenvolver isso daqui. Isso aqui eu vou mudar o sinal. Bora ver o que vai dar. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a zero. Aqui o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x vezes t vezes a. Aqui, menos y. Aqui, menos t vezes b. E aqui, menos x quadrado mais y. Menos x quadrado mais y. Todo mundo dividido por t. Pronto. E agora? Bom, eu tenho aqui x quadrado e aqui eu tenho menos x quadrado. Então, posso simplificar. Aqui eu tenho menos y e aqui eu tenho mais y. Então, também posso simplificar. Dos que sobraram, que foi esse daqui e esse daqui, eu tenho t. Ó, aparece o t bem aqui. Então, eu vou colocar o t. Aliás, não, eu esqueci alguém, né? Esqueci, gente. Eu esqueci esse daqui, ó. Eu só fiz o quadrado do primeiro, tá aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, e eu esqueci de colocar o quadrado do segundo. Tá? Então, tá faltando t quadrado mais a ao quadrado. Tá? Todo mundo entendeu o que foi que eu esqueci aqui? Então, mais quadrado desse,
t quadrado ao quadrado. Pronto, agora está completo. Então tá, de qualquer forma, quem eu simplifiquei é esse pessoal aqui. E quem sobrou tem o t, ó. Então vou colocar o t em evidência. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, colocando t em evidência, vai ficar 2 vezes x vezes a, menos b, e aqui, mais t vezes a ao quadrado, dividido por t. E agora? Agora eu vou simplificar. E o que restou foi isso daqui. Só que assim não tenho mais uma determinação. Então eu posso passar o limite aqui. Quando t tende a zero, esse daqui vai para zero. E aí só sobrou esses dois aqui. Então resposta final, eu vou ter que a minha derivada direcional vai ser 2 vezes x vezes a menos b. Então essa daqui é a derivada direcional para essa função, considerando esse vetor unitário. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Tá, mas você vai dizer, professor, só tem esse jeito de eu calcular derivada direcional? O que vocês acham? Será que tem outro jeito de a gente calcular? Vocês queriam que tivesse outro jeito de calcular derivada direcional? Gostariam? Por quê? Não está tão divertido calcular assim? Muito bem, tem sim, tem outro jeito de calcular a derivada direcional. Mas eu acho que a gente nem precisa dele. Acho que a gente pode pular essa parte e aí na prova de vocês, sempre que cair derivada direcional, a gente faz dessa forma pelo limite. A gente pode combinar assim? Ou não? Vocês querem mesmo ver outro jeito? Tá, só por informação, né? Mas na prova vocês vão usar isso daqui. Tá, então combinado. Então, ó, outro jeito de calcular uma derivada direcional é usando um teorema. Muito importante esse teorema. Então, pelo teorema, que vai aparecer aqui para vocês no slide, o teorema diz o seguinte, ó, que se uma função ela for diferenciável, olha só, se uma função for diferenciável, então essa função ela admite derivada direcional. Lembra que na aula passada o que a gente falou? Que se uma função é diferenciável, ela é derivável, né? Só que ser derivável para a gente era só ter as derivadas parciais. Agora você tem um conceito mais amplo. Então, se a sua função é diferenciável, significa que ela tem qualquer derivada direcional. Então, você pode derivar ela na direção que você quiser. E mais, além dela ter derivada direcional, você pode calcular a derivada direcional como sendo o produto escalar do vetor gradiente com o vetor aqui que te dá a direção. Então, calcular a derivada direcional a partir de agora vai ser calcular o produto escalar do vetor gradiente com o vetor unitário. Aí, bora ver, né? Bora resolver uma aqui bem sem graça agora, usando teorema. Então, exercício 2. Calcule a derivada direcional desta função na direção de um vetor unitário. Então, bora lá, né? Já que tem que calcular, né? Tem que fazer pelo teorema. Bom, segundo exercício, a minha função agora é x ao cubo menos 5 vezes y ao quadrado. E o meu vetor é um vetor aqui que é AB. Então, gente, vamos lá. Agora, a gente, de novo, ele está pedindo derivada direcional. Só que agora a gente já sabe do teorema, a gente vai usar o teorema. Claro que, se você falar, professor, se caísse essa aqui na prova, eu poderia usar pelo limite? Com certeza. E você conseguiria usar. Porque você só teria que desenvolver aquela história lá, só que ao invés de ao quadrado, você usar ao cubo. Você sabe também, né? Aí A ao cubo, nesse caso, menos 3 vezes A ao quadrado, enfim, aquela propriedade lá que você já sabe, aquela identidade. Mas, como você já viu o teorema, né? Então vamos calcular pelo teorema. Então, pelo teorema, você tem isso aqui, ó. A derivada direcional de f na direção u vai ser igual, por causa do teorema, tá? Aliás, gente, não esqueça que para você usar o teorema, a sua função tem que ser diferenciável.
eu te pergunto, essa função é diferenciável, sim ou não? Por que sim? Porque, muito bem, porque ela é o quê? Tá, só calma lá. Eu gostei da resposta, isso é importante mesmo. Olha, eu perguntei se ela é diferenciável. Aí alguns responderam assim, que sim, porque ela é contínua. Não, tudo bem que ela é contínua, mas isso não significa que ela seja diferenciável. Porque, para uma função ser diferenciável, ela tem que ser de classe C1. O que significa ser de classe C1? Que a função é contínua? Também, mas que além da função, as derivadas de primeira ordem são contínuas. Isso que é uma função de classe C1. Tá? Então, função de classe C1, a função é contínua e as derivadas de primeira ordem são contínuas. Aí, nesse caso, é o que nós temos. Diga. Se a função módulo de x é contínua, a função módulo de x ela é contínua. Não, calma lá. Vamos lá. A função módulo de x... Aliás, bora jogar aqui. A função módulo de x, ela pode ser contínua, mas ela não é, nem no cálculo 1, ela é derivável. Lembra que no cálculo 1, o que você tinha? Toda função derivável é contínua. É isso que você tinha. Agora, o fato de uma função ser contínua não implicava que ela é derivável, nem no cálculo 1. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Essa função módulo, ela é contínua, inclusive em zero, mas ela não é derivável em zero. Ela não se enquadra no conceito de classe. Perfeito. Então, por exemplo, aqui, ela não seria de classe C1. Não seria. Porque a derivada dela, ela não é derivável em zero. Tá? Então, não seria de classe C1 incluindo no zero. Tá? Perfeito. Gostei, inclusive, do exemplo aqui para falar de funções de classe C1. Então, aqui, essa função, ela tem derivadas parciais e as derivadas parciais são contínuas. Então, ela é de classe C1. Ela sendo de classe C1, ela é diferenciável. Claro que tudo isso pode cair na prova de vocês também, né? Porque tudo é um assunto aí se acumulando. Então, já que ela é diferenciável, pelo teorema, calcular esta derivada direcional seria você calcular o gradiente da sua função e fazer o produto escalar desse vetor gradiente com o meu vetor unitário. Meu vetor U. A pergunta é se esse vetor tem que estar normalizado? Não, porque pelo teorema, na hora que você vai jogar isso daqui, isso aqui é o próprio vetor mesmo. Tanto que o gradiente ele é um vetor. Né? Ele não é a norma de um vetor. Ele é para vetor. Então, para isso aqui fazer sentido, os dois têm que ser vetores mesmo. Tá bom? Perfeito. Gostei também. Então, aqui, quem é o gradiente da minha função? Eu já sei quem é esse vetor. É o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, aqui vai ser igual. No primeiro caso, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Produto escalar com o meu vetor u, que é o vetor a e b. Beleza. Quem é a derivada parcial de f em relação a x? Bora fazer aqui embaixo. Bom, se eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter só 3x ao quadrado. Se eu derivo em relação a y, eu vou ter menos 10y. Então, vai ser este vetor gradiente, produto escalar, com esse vetor aqui. Aplicando o produto escalar, o que, que nós vamos ter? Eu vou ter 3 vezes a vezes x ao quadrado, menos 10 vezes b vezes y. Ou seja, ficou muito mais rápido da gente fazer a derivada direcional, basta calcular o gradiente. Agora, ser mais rápido não quer dizer que é mais divertido. Né? Então, por exemplo, se você fosse comparar entre o exercício 1 e o 2, o 1 é muito melhor. Acredito que a maioria ia preferir fazer a derivada pelo limite do que dessa forma, que é bem mais simples. Né? Bom, então, alguma dúvida com relação a como nós aplicamos aqui o teorema? Então, a partir de agora, na maioria das vezes, a gente vai usar mesmo o teorema para calcular essas derivadas. Bom, antes de eu passar para a próxima questão, eu só queria fazer um comentário com vocês. Agora que você já entendeu o que é a derivada direcional e você já sabe calcular ela tanto pelo limite quanto pelo teorema, eu te pergunto o seguinte: será que dentro dessa definição aqui
eu consigo obter também a definição das derivadas parciais? O que você acha? A resposta é sim. Como é que eu faria isso? Bom, para eu obter a derivada parcial em relação a x, ela não é a taxa de variação instantânea na direção paralela ao eixo x? Então pense o seguinte, ó, se você tem um ponto bem aqui, ó, tá aqui o ponto. Aí eu quero obter a derivada direcional nesse ponto na direção do eixo x, o que significa que vai ser na direção de um vetor unitário que tem a mesma direção do eixo x. Que é esse vetor unitário que é paralelo ao eixo x, gente? Pensa aí num vetor unitário que é paralelo ao eixo x. Quem é? É o i da base canônica. É o i, ó. Pensa no i. O i, ele é quem? Ele é o vetor 1 em x, 0 em y. Ora, no caso do i, o a, ele é 1. O a aqui da fórmula, ó. O a fica 1. E o b é 0. Então, isso tudo aqui vai sumir. Então, se eu aplico aqui o i, olha o que vai acontecer. Derivada parcial de f na direção do vetor i. Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0. Aí vai ficar f, aqui vai ficar x mais o a é 1, então vai ficar x mais t. Aqui vai ficar y mais 0, porque o b é 0. Y menos f de xy dividido por t. Ora, mas isso daqui é a minha definição da derivada parcial. Derivada de f em relação a x. Então, sim, dentro dessa definição, você encontra também as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, as derivadas parciais também são derivadas direcionais, apesar de que nem toda derivada direcional é uma derivada parcial. Agora, vamos resolver mais um exercício dessa parte. Ó, o terceiro aí, calcule a derivada direcional de uma função na direção do vetor que forma um ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo. Bom, essa daí também não é difícil. Acho que a única dificuldade, que nem é dificuldade, é achar quem é o meu vetor. Então, eu tenho uma função g que é igual a 3y ao quadrado menos raiz de 3 x ao quadrado mais 4y. E ele me fala que o meu vetor é um vetor que forma um ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo. É só isso que ele fala do vetor. Então, vamos logo aqui para o quadro. Ó, eu não sei quem é o meu vetor. Vou colocar aqui o vetor u, mas eu sei que ele forma um ângulo de π sobre 6 com eixo x positivo. Eu gostaria de saber quem é a coordenada x dele, que eu vou chamar de A, e quem é a coordenada y dele, que eu vou chamar de B. Só que além desse ângulo, eu tenho uma outra pista. Qual é a pista? Que esse vetor aqui, ele é unitário, que é o que a gente está considerando para a derivada direcional. Então, sabendo disso, ó, se eu fosse formar esse triângulo bem aqui, ia ficar como? Vou fazer ele aqui do lado. Para esse triângulo, eu tenho aqui, a altura é B, a base é A, o ângulo é π sobre 6 e a minha hipotenusa é 1, porque a hipotenusa é a norma do meu vetor U. Então, tem isso daqui. Agora ficou mais fácil para mim, porque como é que vai ficar? Então, ó, cosseno desse ângulo é cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa, que é 1. Então, vai ficar assim, ó. O A, ele é cosseno de π sobre 6.
Da mesma forma, se eu usar o seno, eu vou descobrir que o b ele é o seno de π sobre 6. Ou seja, quem é o meu vetor u? O meu vetor u ele é formado pelas coordenadas cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6. A gente, era natural que se ele me der o ângulo que o meu vetor forma, é natural que o meu vetor ia ser formado pelo cosseno e o seno desse ângulo. Sabe por quê? Porque o meu vetor não tem que ser unitário. Então, se eu fizesse a norma disso daqui, ia ficar a raiz quadrada do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, do mesmo ângulo. Isso ia dar quanto? Ia dar 1. Então, é natural. Se você já sabe o ângulo que ele forma com o eixo, você já pode afirmar que o seu vetor ele é dado dessa forma, pelo cosseno e pelo seno do ângulo. Agora, detalhe, esse ângulo aqui, ele é um ângulo notável. Eu sei quem é esse cosseno, porque isso aqui é 30 graus. Então, eu sei quem é o cosseno de 30 e o seno de 30. Então, o meu vetor u, ele é raiz de 3 sobre 2 e meio. Pronto. Essa era a parte menos fácil, digamos assim. Era achar quem é meu vetor. Porque agora que eu sei quem é meu vetor, eu vou aplicar no teorema. Então, para essa questão, a derivada direcional na direção desse vetor u vai ser igual ao gradiente da minha função escalar com o meu vetor u. Isso aqui é o teorema. Ora, quem é o meu gradiente? Derivadas parciais. Deriva isso aqui em relação a x. Esse vai zerar e esse vai zerar. Vai ficar menos raiz de 3 vezes 2. 2x. Deriva isso aqui em relação a y agora. Esse vai zerar, aqui vai dar 6y mais 4. Aí, escalar com vetor u. O vetor u é raiz de 3 sobre 2 e meio. Tá, e agora? Vou aplicar para o escalar. Vai ficar esse vezes esse daqui. Então, a resposta vai ser, quando eu multiplicar esse vezes raiz de 3 sobre 2, esse 2 simplifica com esse 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, vai ficar menos 3x. Menos 3x. E quando eu multiplicar esse com meio, esse meio vai simplificar o 6 e o 4. Então, vai ficar mais 3y mais 2. Acabou. É isso daqui. Então, essa é a minha derivada direcional na direção desse vetor aqui, que é esse vetor. Pronto. Então, ficou bem fácil. Agora, gente, eu quero comentar com vocês como é que eu descubro a taxa de variação máxima. Por quê? Pensa bem. Agora que você consegue calcular a taxa de variação instantânea em qualquer direção, então pensa, imagina que você tem uma função, você escolheu aqui um ponto, e você quer calcular a taxa de variação instantânea. Só que agora você entendeu que existem infinitas taxas de variação para o mesmo ponto. Porque você está aqui no ponto e para qualquer direção e sentido que você escolher, você pode ter uma taxa de variação diferente. Então, você tem infinitas possibilidades. Mas, será que a gente não consegue, pelo menos, descobrir, dentre as infinitas possibilidades, será que eu não consigo descobrir, pelo menos, qual é a maior taxa de variação instantânea? Isso seria interessante. E sim, eu consigo descobrir. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu quero descobrir qual é a taxa de variação máxima. Taxa de variação máxima. Bom, para isso, eu vou considerar que uma função ela é de classe C1, ela é diferenciável, então eu posso usar o meu teorema. Se eu posso usar o meu teorema, então eu já sei que a derivada direcional de uma função é igual, isso pelo teorema, tá, gente? Pelo teorema,
ela é o gradiente da minha função, produto escalar com o meu vetor unitário. Só que, quando você tem um produto escalar entre dois vetores, você se lembra daquela propriedade lá das primeiras aulas, que diz que o produto escalar entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, você lembra que isso daqui é igual a norma do meu vetor gradiente vezes a norma do meu vetor u vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como assim o cosseno do ângulo entre eles? Bom, digamos que você tem aqui, para essa função, você tem aqui um domínio. Esse aqui é o domínio da sua função. E para determinado ponto, bem aqui, ó, vamos escolher esse ponto bem aqui. Esse ponto é o ponto, sei lá, x0, y0. Antes da gente falar de derivada direcional, a gente já falava de vetor gradiente. Então, se você tinha lá um ponto do domínio da sua função, você já sabia calcular o gradiente nesse ponto. E o gradiente nesse ponto era um vetor. Então, você poderia, se quiser, ó, digamos que para essa função, você pegou esse ponto, calculou o gradiente e aplicou no ponto. E aí, isso ia te dar um vetor. Vamos dizer um vetor assim. Então, isso daqui seria o vetor gradiente da minha função aplicado nesse ponto x0, y0. Então, você tem um vetor gradiente. Além dele, dado um ponto do meu domínio, eu posso querer calcular a taxa de variação instantânea na direção de um vetor. Vamos dizer que esse vetor bem aqui, ó, vetor u. Então, ó, para o mesmo ponto, eu posso ter o vetor que eu escolhi para me dizer qual é a direção que eu estou calculando a taxa de variação instantânea, e para o mesmo ponto eu tenho aqui o meu vetor gradiente. E esses dois vetores, eles formam um ângulo entre si, que eu vou chamar de ângulo θ. Tudo bem? Então, por isso que faz sentido eu, por exemplo, calcular a minha derivada direcional dessa forma aqui. Só que tem um detalhe. Qual é a norma do vetor u? É 1, porque ele é unitário. Então, aqui, ó, essa norma ela é 1. E aí, então, a minha derivada direcional é igual à norma do meu vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo θ. Só que assim, gente, nessa equação aqui, essa norma ela é constante, porque o ponto ele está fixo. Se o ponto está fixo, esse vetor gradiente ele é um vetor constante. E a norma dele é constante. Então, o que está variando aqui? O que está variando é esse ângulo. Ou seja, dependendo da direção que eu escolher para calcular a minha derivada direcional, esse ângulo aqui vai mudar. É esse que está mudando ali naquela fórmula. Só que, nesse caso, eu tenho uma constante vezes o cosseno de um ângulo. Qual é o maior valor que o cosseno pode chegar? É 1. Então, isso daqui é o maior valor que pode chegar a 1. Ou seja, essa expressão ela vai ser sempre menor ou igual que a norma do vetor gradiente. Ou seja, qual é o valor máximo que uma taxa de variação pode chegar? É o módulo do vetor gradiente aplicado naquele ponto. E mais importante que isso é, quando vai atingir esse valor? Ora, vai atingir esse valor quando o meu cosseno for igual a 1. Mas quando é que o cosseno é igual a 1? Quando o ângulo tem que ser quanto? Tem que ser 0. Então, esse valor máximo ele vai ser atingido quando θ for igual a 0. Mas o que significa ser 0? Significa que esse ângulo entre o vetor gradiente e a direção que eu escolhi é 0. Ou seja, quando eu escolher a mesma direção e o mesmo sentido do vetor gradiente, eu vou ter a taxa de variação máxima. Gente, isso é
muito interessante, é muito importante, porque isso significa então que o vetor gradiente ele sempre vai apontar para maior taxa de variação, sempre. Então, por exemplo, no caso da montanha, se eu quero subir o mais rápido possível a montanha, eu vou procurar para onde o vetor gradiente está apontando e eu vou seguir. E essa que é a ideia. Claro que da mesma forma, se eu quisesse a taxa de variação mínima, por exemplo, então é quando o cosseno ele é menos 1. Quando é que o cosseno é menos 1? Quando o ângulo é 180 graus. Ou seja, a direção é a mesma, só que o sentido é o contrário do vetor gradiente. Deu para entender? Então, se você quer saber a taxa de variação máxima, basta você calcular aqui, ó, pelo seu vetor gradiente. Então, sabendo disso, vamos só verificar aqui no slide. Então, você tem aqui esse teorema que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se a sua função é diferenciável, o valor máximo da derivada direcional ocorre quando a direção que você escolher é a direção do vetor gradiente. Então, por exemplo, olha esse mapa de contorno aqui. Cada uma dessa linha rosa aqui é uma curva de nível. E essas setas azuis é o vetor gradiente. Perceba ó, que o vetor gradiente está sempre apontando para a direção de maior crescimento. Então, se isso aqui fosse a altura de uma montanha, por exemplo, se você quisesse percorrer ela, chegar no topo o mais rápido possível, você teria que percorrer essa direção aqui, ó, conforme a seta azul aqui ela está apontando. Bom, então, bora resolver agora 2 exercícios para a gente encerrar a nossa aula. São exercícios bem simples. Então, ó, ele me dá essa função. Aí, olha só não vai confundir quando você for ler a pergunta. Cuidado, para você não cometer um erro de interpretação. Você tem que entender o que ele quer. Então, quarta questão. Eu tenho a função x² mais x vezes y mais y. O ponto que ele está considerando é o ponto 1, 1. Aí olha só que ele pergunta no item A, em qual direção f tem a maior taxa de variação? Ele não quer saber o valor da taxa, ele quer saber em qual direção. No item B que ele pergunta, e qual é o valor máximo da taxa de variação? Então, bora discutir, bora aqui para o quadro. Bom, nós já sabemos, vamos aqui, ó, que a direção da taxa de variação máxima é a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Então, se ele me pergunta qual é essa direção onde eu tenho o crescimento máximo, o que eu vou fazer? Vou calcular o vetor gradiente, só. O vetor gradiente ele vai apontar para essa direção de crescimento máximo. Então, aqui, vou calcular o vetor gradiente, que é, nesse caso, deriva em relação a x, vai ficar 2x mais y. Deriva em relação a y, vai ficar x mais 1. Vou aplicar no ponto que ele me deu. Então, quando eu aplico nesse ponto, eu vou ter... Qual o vetor, gente? Aqui, ó. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, essa daqui é a direção de maior crescimento. Ou seja, é onde a minha função está crescendo mais rápido, é na direção desse vetor aqui, ó. Então, por exemplo, se você estivesse aqui no plano cartesiano, você ia procurar 3 em x, 2 em y. Ou melhor, não era assim que você ia fazer, não. Você ia primeiro achar o ponto 1, 1. Você primeiro ia achar o ponto 1, 1. Então, digamos que 1 é aqui e 1 é aqui. Está aqui, ó. Aí, para esse ponto aqui, a direção de maior crescimento é na direção do vetor gradiente. Então, eu andaria 3 unidades em x. Então, 2, 3, 4. 2 unidades em y.
2, 3. Faria aqui, ó, esse ponto, e aqui eu colocaria o meu vetor gradiente. Vetor gradiente aplicado no ponto 1. Então, para esse ponto aqui, a direção de maior crescimento é a direção desse vetor aqui. Tá? Ele não pediu para desenhar, mas é sempre bom a gente ter uma noção geométrica. Aí, no item B, ele está perguntando qual é o valor máximo da taxa de variação. Como é que eu descubro, gente? É só calcular o quê? A norma do vetor gradiente. Só calcular a norma. Ó, foi o que a gente obteve aqui na fórmula. Perceba, ó, bem aqui. A gente percebeu que a derivada direcional ela vai ser sempre menor ou igual que o valor de quem? Da norma do vetor gradiente. Eu já tenho quem é o vetor gradiente, só falta calcular a norma dele. Então, aqui vai ser a norma do vetor gradiente. Quem é esse vetor gradiente? É o vetor 3 em x, 2 em y. Qual é a norma desse vetor? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 13. Pronto. Todo mundo entendeu o que foi que a gente fez aqui? E a diferença entre o item A e o item B, o que ele estava pedindo? Não vão se confundir na prova, gente, por favor. Tá? Eu já vi muita gente errando uma interpretação dessa daqui. Então, é isso que eu digo, tomem cuidado. Bora para a última questão de hoje, que também tem o item A e item B. Quinto exercício, fala assim, ó, o potencial elétrico de uma placa, potencial elétrico em volts, é dado por essa função aqui, x e y estão em metros. Letra A, encontre a taxa de variação do potencial neste ponto, na direção e sentido desse vetor aqui, que é um vetor unitário. Então, vamos fazer essa questão. Quinta questão, essa daí tem item A e item B. Ele me dá essa função, que é e elevado a menos 2x cosseno de 2 vezes y. O ponto que ele escolheu é o 0 e π sobre 4. O vetor u é o vetor cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6. Pronto. Então, no item A, ele só quer que eu calcule derivada direcional, taxa de variação instantânea. Nesse ponto aqui, 0π sobre 4, e na direção e sentido desse vetor. Bom, eu já disse que esses ângulos aqui são notáveis. Então, esse vetor U, ele é o vetor raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, e aqui ele é meio. Aí eu já sei, essa função aqui ela é diferenciável, ela é de classe 1. Então, se eu fosse calcular a derivada direcional dessa função, na direção do vetor U, isso para um ponto qualquer, seria o vetor gradiente, vou colocar aqui o vetor gradiente, produto escalar com o meu vetor U. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o vetor gradiente. Vou derivar parcialmente em relação a x, essa função. Vou conservar isso daqui. A derivada de e elevado a menos 2x é e elevado a menos 2x, vezes a derivada do expoente, que vai dar menos 2. Então, vai ficar menos 2 e elevado a menos 2x cosseno de 2y. Aqui vai ficar derivando em relação a y. Derivado cosseno é menos seno. Então, e aqui a derivada de 2y é 2. Então, menos 2 e elevado a menos 2x seno de 2y. Aí, produto escalar com esse vetor aqui, que é o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Isso é a derivada direcional em um ponto qualquer. Só que ele me deu um ponto. Esse ponto aqui, 0 e π sobre 4. É ele que eu vou substituir aqui.
Então, se eu quero calcular a derivada direcional no ponto 0 e π sobre 4, vamos ver quanto é que vai ficar. Aqui vai ficar menos 2, e elevado a 0, cosseno. Bom, o y é π sobre 4, vezes 2 vai ficar π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2. Só que quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0, que é 90 graus. Então, isso aqui tudo vai dar 0. Aí já melhorou, né? Aí aqui vai ficar menos 2 e elevado a 0. E agora o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Isso aqui também vai dar 1. Produto escalar com esse vetor, raiz de 3 sobre 2 e meio. Tá, então vamos calcular agora, produto escalar. Gente, aqui deu 0. 0 vezes raiz de 3 sobre 2 é 0. Agora aqui deu menos 2, porque aqui ó, deu 1 e deu 1. Então aqui é menos 2. Menos 2 vezes meio, resposta menos 1. Só que aqui tem unidade, porque é a taxa de variação instantânea do potencial elétrico em relação ao espaço. Então, aqui vai ser volts por metro. Então, na direção e sentido desse vetor, para esse ponto bem aqui, eu tenho essa taxa de variação, menos 1. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui no plano cartesiano. Escolho o ponto 0 em x, π sobre 4 em y. Vamos dizer que é esse ponto bem aqui. Escolho um vetor que forma um ângulo de 30 graus com o eixo x. Escolho esse vetor mais ou menos assim, ó, vetor U. Então, para esse ponto específico, se eu for caminhar nessa direção e sentido, o meu potencial elétrico ele vai variar em menos 1 volts por metro. Então, vai ser uma variação negativa. Vamos agora para o item B, dessa mesma questão. Ó, no item B agora, ele quer que eu encontre a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Então, ele quer a direção e a magnitude da taxa de variação máxima. Só que agora é mais fácil, né? Porque o ponto que ele me deu é o mesmo. E eu já sei, ó, esse aqui era o item A. Agora vamos fazer o item B. Ora, eu já sei que a direção e a magnitude da taxa de variação máxima vai ser justamente no vetor gradiente aplicado nesse ponto. E eu já sei ó, que o vetor gradiente aplicado no ponto 0 e π sobre 4 é igual, bora aqui para o quadro. Olha, esse aqui é o vetor gradiente, isso daqui. É tudo isso daqui. Mas quando eu apliquei nesse ponto, o que sobrou foi menos 2. Menos 2 não, aqui deu 0 e aqui deu menos 2. Então, ó, aqui deu 0 e aqui deu menos 2. Então, essa daqui é a direção que ele está me pedindo, tá? É a direção. Só que ele também quer a magnitude. Para eu calcular a magnitude, basta eu calcular o quê? A norma desse vetor. Bom, para eu calcular a norma, vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2. 2 o quê? Volts por metro. Então, isso daqui é a magnitude. Tá? Então, a maior taxa de variação naquele ponto é 2 volts por metro. E qual é a direção em que isso ocorre? É a direção 0 em x menos 2 em y. O que significa ó, que ao invés de eu caminhar para cá, onde eu ia ter uma variação negativa, eu posso caminhar nesse sentido aqui. Eu posso caminhar para cá. Ó. Se eu estivesse caminhando para cá, aí eu estaria com a taxa de variação máxima, que seria uma variação positiva de 2 volts por metro. Todo mundo entendeu? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Então, com isso, nós encerramos mais uma aula
E quarta-feira nós vamos falar sobre extremos de funções de duas variáveis. Então é isso, gente. Até quarta-feira eu já vou tentar começar a corrigir a prova de vocês e trazer, quem sabe, alguma novidade. Então até lá.